Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. No vídeo de hoje falaremos sobre como escolher uma boa ação de banco. Quais os critérios que devem ser levados em conta? Este vídeo não é uma recomendação de compra, é apenas um estudo. Se você não conhece ações de bancos e tem mais dúvidas, procure uma corretora. Espero que gostem do conteúdo. Então deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este e deixe as suas perguntas pra gente. Vamos lá! Primeiro, uma rápida explicação de como funciona o setor bancário no Brasil. O setor bancário brasileiro é formado por diversas instituições financeiras, incluindo bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, cooperativas de crédito, entre outros. Essas instituições têm como principal objetivo captar recursos junto aos clientes e investidores e emprestar esses recursos a outros clientes que precisam de crédito. O Banco Central do Brasil é a autoridade monetária responsável por supervisionar o setor bancário e garantir a estabilidade financeira do país. Ele é responsável por regular as operações bancárias, monitorar a saúde financeira das instituições e tomar medidas para evitar problemas sistêmicos. Os bancos comerciais são a principal fonte de financiamento para a economia brasileira, oferecendo empréstimos para empresas e indivíduos. Além disso, eles também oferecem serviços bancários, como contas correntes, cartões de crédito, seguros e investimentos. Os bancos de investimento são responsáveis por intermediar a compra e venda de títulos e valores mobiliários no mercado financeiro, como ações, títulos públicos e privados, e fundos de investimento. Eles também prestam serviços de consultoria financeira e de fusões e aquisições. Os bancos de desenvolvimento têm como objetivo financiar projetos que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país, como projetos de infraestrutura, agricultura, indústria, entre outros. As cooperativas de crédito são organizações sem fins lucrativos que oferecem serviços bancários aos seus membros, que também são proprietários da instituição. Elas operam de forma semelhante aos bancos comerciais, oferecendo empréstimos e serviços bancários aos membros. Em resumo, o setor bancário brasileiro é um mercado diversificado e regulamentado que desempenha um papel fundamental na economia do país. As instituições financeiras oferecem uma variedade de serviços bancários e financeiros aos clientes e investidores, ajudando a financiar projetos e a estimular o crescimento econômico. Agora, como escolher uma boa instituição financeira para investir? Existem vários fatores que podem ajudar a escolher uma boa ação de banco. Aqui estão alguns pontos importantes a serem considerados. O desempenho financeiro é uma medida que avalia a saúde financeira de uma empresa. Basicamente, ele avalia se a empresa está ganhando ou perdendo dinheiro ao longo do tempo. Existem algumas métricas importantes que são usadas para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa, como: receita, é o dinheiro que a empresa ganha com a venda de seus produtos ou serviços. Lucro líquido, é o dinheiro que a empresa ganha depois de subtrair todas as despesas e impostos. Margem de lucro, é a porcentagem de lucro líquido em relação à receita. Por exemplo, se uma empresa teve um lucro líquido de R$100 mil e uma receita de R$1 milhão, sua margem de lucro é de 10%. Retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, é a porcentagem de lucro líquido em relação ao patrimônio líquido da empresa. Por exemplo, se uma empresa teve um lucro líquido de R$50 mil e um patrimônio líquido de R$500 mil, seu ROI é de 10%. Vamos usar um exemplo para ilustrar como essas métricas funcionam na prática. Imagine que um banco chamado ABC teve a seguinte performance financeira no ano passado. Receita, R$1 milhão. Despesas, R$500 mil. Impostos, R$100 mil. Lucro líquido, R$400 mil. Patrimônio líquido, R$2 milhões. Usando esses números, podemos calcular as seguintes métricas. Margem de lucro, R$400 mil, R$1 milhão, vezes 100 é igual a 40%. ROI, R$400 mil, R$2 milhões, vezes 100 é igual a 20%. Essas métricas indicam que o ABC teve um bom desempenho financeiro no ano passado, com uma margem de lucro alta e um ROI acima da média do mercado.
As perspectivas do setor bancário podem ser entendidas como as expectativas de como o setor irá se comportar no futuro, com base em diversos fatores econômicos e sociais. Por exemplo, se a economia do país está em crescimento, é esperado que os bancos tenham um aumento na demanda por crédito, o que pode levar a um aumento em seus lucros. Por outro lado, se a economia está em recessão, é esperado que haja uma diminuição na demanda por crédito, o que pode levar a uma diminuição nos lucros dos bancos. Outro fator que pode afetar as perspectivas do setor bancário é a taxa de juros. Quando a taxa de juros está alta, os bancos têm a possibilidade de emprestar dinheiro a uma taxa mais alta para os clientes, o que pode levar a um aumento em seus lucros. No entanto, se a taxa de juros estiver baixa, os bancos podem ter uma margem de lucro menor em seus empréstimos. Além disso, mudanças na regulação do setor bancário também podem afetar as perspectivas do setor. Por exemplo, se houver uma maior regulamentação em relação aos empréstimos concedidos pelos bancos, isso pode levar a uma diminuição nos lucros dos bancos. Em resumo, as perspectivas do setor bancário dependem de diversos fatores, incluindo a saúde da economia, a taxa de juros e a regulação do setor. Governança corporativa. Verifique se o banco tem boas práticas de governança corporativa, incluindo transparência financeira e independência do conselho de administração. Governança corporativa é um conjunto de práticas e políticas que garantem uma gestão ética e transparente de uma empresa, com a finalidade de proteger os interesses de todos os seus stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas, incluindo acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade e meio ambiente. Essas práticas envolvem, por exemplo, a definição clara de papéis e responsabilidades da diretoria e dos conselhos de administração, a adoção de políticas e procedimentos para prevenir conflitos de interesse, a divulgação de informações claras e objetivas sobre a empresa e suas operações, entre outros. Um exemplo de empresa com boa governança corporativa é a Natura, uma empresa brasileira do setor de cosméticos. A empresa tem uma estrutura de governança corporativa bem definida, com um conselho de administração independente e um comitê de auditoria. Além disso, a Natura tem um compromisso com a sustentabilidade, adotando práticas que visam minimizar o impacto ambiental de suas operações. Investidores costumam valorizar empresas com boa governança corporativa, pois isso é visto como um indicador de gestão eficiente e de menor risco de fraude e irregularidades. Por isso, empresas com boa governança corporativa tendem a ter um desempenho melhor no mercado financeiro. Dividendos. Bancos que pagam dividendos consistentes podem ser uma boa opção para investidores que buscam renda passiva. Geralmente, as empresas que têm uma política de dividendos mais atrativa para os investidores são aquelas que apresentam uma estabilidade financeira e bons resultados, permitindo que haja um fluxo de caixa livre para a distribuição de dividendos. Por exemplo, uma empresa de grande porte com sólida estrutura financeira, como a Petrobras, pode distribuir dividendos consistentes aos acionistas. Em 2020, a Petrobras distribuiu 10,3 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas, um valor equivalente a cerca de 5% do seu valor de mercado. Ao investir em uma empresa que paga dividendos, é importante considerar não apenas o valor do dividendo, mas também a consistência e a frequência com que a empresa os distribui. É importante observar também se a empresa tem uma política de dividendos sustentável, ou seja, se ela tem condições de manter a distribuição de dividendos no longo prazo, considerando seus investimentos e outras necessidades financeiras. Valuation ou valoração em português, o preço das ações é outro fator importante a considerar. Analise o preço em relação às métricas financeiras da empresa e compare-o com outras empresas do setor. É o processo de determinar o valor de uma empresa ou ativo financeiro. Isso é importante para investidores que buscam avaliar se uma ação está subvalorizada ou supervalorizada em relação ao seu preço atual de mercado. Existem várias metodologias de valoração que podem ser usadas, mas a mais comum é a análise fundamentalista, que envolve avaliar uma série de fatores financeiros e econômicos para chegar a uma estimativa de valor. Um dos principais fatores que influenciam a valoração é o lucro da empresa.
Por exemplo, se uma empresa tem um lucro líquido de R$ 100 milhões e possui 10 milhões de ações em circulação, seu lucro por ação é de R$ 10. Se o mercado estiver disposto a pagar 15 vezes o lucro por ação, ou seja, um preço-lucro de 15, o preço justo da ação seria de R$ 150. Outro fator importante é o fluxo de caixa da empresa, que é a quantidade de dinheiro que ela gera ao longo do tempo. Se uma empresa tem um fluxo de caixa consistente e previsível, isso pode aumentar seu valor aos olhos dos investidores. Além disso, outros fatores podem influenciar a valoração, como a taxa de juros, a inflação, o setor em que a empresa atua, a concorrência, entre outros. Por exemplo, suponha que a empresa XYZ tenha um preço de mercado de R$ 50 por ação, mas após uma análise fundamentalista cuidadosa, o investidor chegue à conclusão de que seu valor próprio é de R$ 60 por ação. Nesse caso, a ação estaria subvalorizada e seria considerada uma oportunidade de compra. É importante lembrar que a valoração é apenas uma estimativa e pode haver muitos fatores imprevisíveis que podem afetar o desempenho futuro de uma empresa. Por isso, é importante considerar uma ampla gama de fatores ao avaliar um investimento e sempre manter uma estratégia diversificada. Lembrando sempre que isto não é uma recomendação de compra e que não é porque uma empresa obteve lucro no passado que no futuro este resultado vai se repetir. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima!